Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Mário Fontes, eu sou jornalista, sou assessor de imprensa da Apoio Cotações e estou aqui para mediar esse debate, esse webinar sobre os desafios e soluções na gestão de compras hospitalares, uma abordagem de ponta a ponta. Eu estou aqui com dois convidados especiais para poder a gente ter esse debate, para a gente ter essa conversa, falando sobre esse tema. Eu estou com o Michael Almeida, que é gerente comercial da Apoio, e também com o Rodrigo Ribeiro, comprador da Unimed Sul Capixaba. A gente está para conversar sobre esse tema aqui, essa abordagem de ponta a ponta, trazer essas experiências, tanto do lado da apoio, como também sobre o lado do nosso cliente, né, sobre o lado da Unimed Sul Capixaba. Michael e Rodrigo, sintam-se à vontade para poder introduzir vocês, para poder se apresentar e também falar sobre essas experiências de vocês nessa carreira. Opa, Michael, Bom tá. dia a todos. Vou deixar o Rodrigo primeiramente se apresentar. Rodrigo, faça as honras, por gentileza, e aí na sequência eu me apresento. Tá ótimo, então. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou profissional da área de compra já há quase 30 anos. Aqui na Unimed já estou caminhando para 20, né? Sou graduado em administração, tenho pós-graduação em gestão e administração hospitalar, e a gente está nesse setor aí, que é um setor que, ao longo dos anos, ele vem se tornando mais estratégico, né? Deixou de ser há muito tempo já uma área meramente operacional para ser já estratégico. Então, é isso. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Agradeço a Unimed Sul Capixaba, agradeço a você, né, por estar aqui com a gente, podendo trazer um pouco da sua experiência. Como você falou, são 30 anos aí, é uma vida inteira, e você passou por, querendo ou não, por várias mudanças, né? Questões, governo, entra governo, sai governo, mudanças de pandemia que a gente teve recente, né? Então, são desafios que afetam diretamente os insumos hospitalares, a gente sabe disso. Me apresentando aqui, eu sou Michael Almeida, como o Mário falou, eu sou gerente comercial da Apoio Cotações. A ideia aqui é trazer um pouco dos desafios, né? Eu atuo na área hospitalar também com tecnologia voltada para a área de suprimentos desde 2008, então aí são quase 16 anos atuando voltado especificamente para a área de compras. Então, quero agradecer mais uma vez, em nome da Apoio Cotações, né, uma área, toda a assessoria de imprensa e da Apoio, por esse webinar, que a ideia é troca de experiência mesmo e trazer um pouco da experiência, né, que tem dado certo, até o tema fala aí, que são os desafios, né, na área, que são vários, né, o Rodrigo, a gente sabe, e a ideia é trazer um pouquinho do que você tem feito, né? O Mari vai intermediar, logicamente, para a gente poder debater aqui e juntos, quem sabe, quem está participando aqui, ajudar aí um pouquinho das estratégias que você tem feito, tá? Perfeito, gente, perfeito. Vocês que estão acompanhando aqui o webinar, vocês viram aí, né? 16 anos de um lado, 30 anos do outro, realmente é muita experiência e muito conteúdo para compartilhar aqui com a gente para falar sobre esses desafios da área de compras. Eu tenho certeza que vai ser um webinar incrível e antes da gente começar, né, essa rodada de perguntas e todos esses depoimentos, queria deixar claro para vocês também que estão no chat que qualquer pergunta que vocês mandarem aqui, a gente vai olhar para poder mandar para os nossos especialistas e eles responderem. Tá certo? E ao final da conversa a gente vai mediar isso também, tá bom? Então vamos lá, começando. A gente sabe que o setor de compras, a área de compras, é o segundo maior custo de um hospital, ficando atrás somente da folha de pagamento, né? A gente coloca aí os insumos, medicamentos, equipamentos de segurança e OPMS com mais de 25% das despesas hospitalares médias, de acordo com o Observatório ANAP 2023. Então, é um setor de muita responsabilidade, como o Rodrigo falou, é um setor estratégico, né, para a área hospitalar. E eu queria ver com você, Rodrigo, nesse primeiro momento, qual que são os maiores desafios, né, dessa área de compras na sua visão, na sua ótica. Como bem dito, né, a gente só pegando já o que eu já tinha
comentado, ele deixou de ser operacional há muito tempo, né? Comprar deixou de ser uma tarefa meramente operacional para ser estratégico. E a gente percebe, e falo da realidade do hospital, que o desafio, o primeiro desafio que você precisa de ter é você ter uma gestão de estoque. Uma gestão de estoque, ela não pode ser equivocada. É uma gestão de estoque que ela tem que ser o mais próximo possível do rotativo, do dinâmico, precisa ser analítico, precisa ser estratégico também, porque é uma área que precisa ser casada com a outra. Não tem como, a gente, falando de MatMed, a gente não consegue hoje fazer compras bem feitas e processos de compra bem feitos se não tiver uma gestão de estoque também que trabalhe, né, com coerência. É um casamento. Eu sempre falo, eu costumo comentar com um outro colega também, que é o Rodrigo, responsável pela almoxarifada daqui, que é um casamento. Precisa ser um casamento. É um entendimento. Ele demanda trabalho para a gente processa e devolve demanda para ele quando o material chega. Então, entendendo esse fluxo, né, que a responsabilidade nossa, enquanto compras, termina quando a mercadoria chega, para ele também é a mesma coisa. Ele faz lá e para ele só termina quando a mercadoria chega e eles recebem para dar entrada. Esse é o primeiro desafio. É uma gestão de estoque bem... ela não pode ser equivocada. É uma gestão de estoque bem real, bem dinâmica. Ela precisa estar olhando constantemente, né, para o estoque, porque o estoque não tem aquela coisa de se falar assim, nós consumimos tantos itens hoje, vamos consumir assim, e vai ser assim no próximo mês. E não é assim. A gente que trabalha aqui, a gente sabe exatamente como que isso muda muito, né? Um segundo ponto que eu entendo como desafio, e talvez seja um dos grandes também, porque não depende só desse casamento interno, é a ponte que a gente faz. Vou falar primeiro dos fornecedores, que a gente costuma nem trazer mais como fornecedores, a gente prefere intitulá-los como parceiros, né? Trazer fornecedores para a realidade nossa, para que ele também compreenda a importância da participação dele nessa cadeia. É importante que esse parceiro ele compreenda que não é só uma relação só de compra e venda, é uma relação de prestação de serviço, de apoio mútuo. Eu vou vender, eu vou receber, mas ele também vai receber lá, ele vai atender o paciente, né? Ele vai ficar abastecido. Então, você selecionar essa sua cadeia de fornecedores é um desafio muito grande, porque a gente depende muito, nós aqui, enquanto subestado, hoje a gente não tem tanta dificuldade assim, mas eu me recordo de alguns anos atrás, e posso falar com certa propriedade disso, a gente tinha muita dificuldade quando falava que nós somos um subestado, aquilo ali você fala assim, isso aí é uma semana para chegar. Nós tínhamos compras que a gente fazia de São Paulo que demoravam quase uma semana. Hoje nós temos parceiros que nos atendem com 48 horas. Então, assim, selecionar hoje fornecedores que cumpram esse processo e, principalmente, o intermediário desse processo, porque a gente vai diretamente outra dificuldade, transportadores. O meio de campo, o meio do caminho entre fornecedor e o hospital, ele é muito importante. Ele é tão importante que se a transportadora ou o transporte, seja a empresa que fizer esse serviço, a logística, o serviço de logística em geral de entrega, se ele não colaborar, se ele não tiver também nesse pique e nessa intenção de atender, ele estraga todo o trabalho dessa parceria, né? Porque enquanto ele estimula o fornecedor, se você me compra, eu te entrego em 48 horas, mas se a transportadora não tiver organizada com isso, nessa mentalidade, acaba todo o trabalho. Então, o desafio hoje em dia também é encontrar boas parcerias nessa parte da logística. Estratégia de negociação é você, com o tempo, saber o que você, numa análise, quando a gente vai fazer as análises das cotações, a gente poderia dizer,
Você no portal, você faz cotações, é só você marcar opções e os pedidos são feitos. Não são assim, tão simples assim. A Se gente que fosse assim, compra, né, os Rodrigo, compradores... não precisaria de você aí, né? Automatizaria tudo, né? Exatamente, tem todo um trabalho por trás que é na área. Todas as cotações que eu faço hoje, eu vou de item a item sim, porque eu preciso, porque ele vai muito daquela coisa de se selecionar visualmente a melhor opção, o mais barato. Mas às vezes o fornecedor bota o preço errado, aí ele aparece lá, aparece uma marca que você, né, não utiliza. Então, assim, essa estratégia de você saber que esse fornecedor tem preço melhor, mas dentro desse item, no tempo, não te atende nesse momento, então a minha melhor compra não é o mais barato nesse momento, então é todo esse trabalho também. Desafio que a gente encontra também é que hoje nós já conseguimos bem aqui dentro esse trabalho de farmacoeconomia também, né, de trazer a comissão de padronização para a gente, os médicos, farmacêuticos, para a gente conseguir falar uma língua só, uma língua universal. A gente levar a proposta, discutir proposta, material, medicamento, e a gente tem conseguido bons resultados aqui e fazer com que o entendimento seja único, né? A sustentabilidade do negócio, né? O compras precisa pensar nisso tudo também, né? Tem que ser uma compra que seja todo mundo sustentável, todo mundo tem que estar nivelado em pensamento. O pensamento tem que ser um. Olha, material aqui, eu trouxe outra opção, medicamento, ó, tem outro, já quebrou a patente desse aqui, vamos usar esse. Então, são essas conversas que essa barreira que tínhamos há muitos anos atrás, hoje a gente já não tem com a comissão de padronização. Então, é um trabalho muito importante, é um desafio que os hospitais também encontram, mas que é válido, é muito válido trazer toda e se fazer e fazer parte também da comissão de padronização. E transformar, cara, parceiro, fornecedor em parceiro mesmo. Deixar de falar fornecedor, ó, vem para cá, a responsabilidade é nossa, né? A gente precisa também que vocês compreendam, fazer o fornecedor, trazer para cá, trazer do lado, segurar na mão e dizer, ninguém solta a mão de ninguém agora a gente é parceiro. Perfeito, Rodrigo, perfeito. E mostra, né? São pilares interessantíssimos que mostram essa evolução, né? Do setor na ótica do hospital, na ótica da Unimed também, que deixa de ser uma relação unilateral, né? É um negócio de parceria mesmo, de estratégia de Exato. parceria. E eu queria saber do Michael agora, na visão dele, o que é que ele acha, o que é que ele entende. Ele representa uma solução de gestão de compras, né, para o mercado. Eu queria saber o que é que ele acha em relação a esses desafios e essas mudanças na ótica da apoio. Perfeito. O Rodrigo já falou tudo que é, né, a prática dele aí, mas eu vejo que, igual ele falou, né, existe ali a área, todo hospital ele tem a área do planejamento, né, que é a área de estoque, que vai demandar para ele a solicitação de compras. E um bom planejamento também, com certeza, vai auxiliar o processo de compra. Porque, igual ele falou, não dá para comprar esperando, não dá para fazer compra e esperar uma semana, né? E, ao mesmo tempo, não dá para você ter um estoque enorme, porque estoque parado é dinheiro parado, né? Então, a inteligência da gestão do estoque também é importante, porque com isso você demanda a compra, a quantidade certa no pedido certo. Por isso você tem que olhar bem as entradas e as saídas para fazer uma projeção de compra mais aderente, né? A prática, né, até quando a gente fala de tecnologia, igual ele colocou um ponto bem importante que eu frisei aqui, que ele compra de uma empresa, mas quem entrega geralmente é uma transportadora. E eu tenho até um caso que aconteceu no passado, de que quando você tem uma plataforma, como ele falou, né, tem uma plataforma, a plataforma não trabalha sozinha, né? Tem o feeling do comprador, tem a expertise do comprador, tem a anamnese que ele faz do processo como um todo, né? O conhecimento que isso, não tem como ter tecnologia que substitua isso. Por quê? É mercado, o mercado ele muda constantemente, né? E aí quando você fala de transportador, por exemplo, na ferramenta tem uma funcionalidade importante que é o registro de ocorrência. Então, por exemplo,
Se comprou do fornecedor, e o fornecedor, a transportadora atrasou, às vezes não é culpa do fornecedor. E se você não dá um feedback para o fornecedor, até na plataforma, por questão de compliance, a auditoria que vai ficar registrada ali, isso é importante por quê? Porque eu já vi casos de simplesmente o hospital deixar de comprar com o fornecedor e ir para outro, às vezes pagar tão um pouco mais caro, porque ele sempre atrasa. Aí eu pergunto, mas você deu um retorno, você fez lá uma ocorrência na plataforma? Não. Então não tem como, às vezes, o fornecedor saber, porque ele não vende só para você, ele vende para 1.000, 2.000 hospitais. E se você não der um retorno, né, então, assim, igual o ponto que ele colocou, é que existem, né? Hoje você tem a dificuldade de preço, você tem a dificuldade logística, são vários desafios. E como você colocou, Mário, lá no começo, a questão do estudo que a ANAP tem, né? E o Rodrigo falou muito bem colocado que compras não pode ser operacional, porque é o segundo maior custo, né? E a gente teve uma crescente aí nos custos hospitalares, que foi a folha de pagamento, que sempre que é a maior, né? É o maior custo, não tem como mudar. Você não vai mandar todo mundo embora, o hospital vai fechar, né? Não vai reduzir salário também, não pode. Então, onde é o segundo maior custo? É compras. E aí é onde você tem, sim, olhar estratégico, fazer contratos, fazer parcerias, comprar melhor. E às vezes comprar melhor não é comprar o mais barato, né? Ter o item certo, com a qualidade certa, que às vezes compra mais barato, mas é um item que Exato. perde, que gasta mais, né? Então, assim, são vários. Eu falo que o comprador de um hospital é um herói, porque o hospital, você está lidando com paciência, está lidando com vida, né? Você não pode faltar, né? Então, assim, o desafio da área de suprimentos é enorme, né? Ter o item certo, na quantidade certa, disponível ali. Por quê? Querendo ou não, qual que é o propósito da tecnologia, por exemplo, do apoio do comprador? Está todo mundo com um único propósito, que é salvar vidas, né? A gente está procurando ter o item lá disponível. Então, é uma junção, né, de áreas aí, igual ele falou, quando ele trouxe o corpo clínico para ele, isso é importantíssimo, né, porque essa análise de marca, né, de mudança, isso é importante porque, é igual eu falei, não é comprar o mais barato. Às vezes tem um item que você está pagando mais barato, mas é um item que às vezes gasta mais lá porque, enfim, um material médico, ele tem mais gasto que o normal, que o outro. Eu já vi gente comprando luva, e aí a luva era mais barata, só que ela rasgava mais ao pôr. Aí foi feito um estudo de que ela não era, por mais que era mais barata, mas geralmente rasgava 2, 3 por cada procedimento. E a hora que você via, ele consumia mais. E aí com isso, então assim, só que se você não parar para fazer esse tipo de análise, se não tiver uma pessoa fazendo essas análises, vai comprar achando que está sendo mais barato, não é? Por isso que, igual o Rodrigo falou, deixou claro, a área de compras, ela é totalmente estratégica. Eu falo que é o coração do hospital, porque é a área que tem o maior custo, né? A gente teve a oneração, inclusive, em alguns estados não teve tanto impacto, mas alguns outros tiveram com a questão da folha, né, do piso da enfermagem. Eu já vi hospitais, por exemplo, eu fico mesmo no Centro-Oeste, falando que aumentou em 20, 24 milhões custo mês, né? É um custo assim altíssimo. E aí você tem compras. Então, compras é onde você quer enxugar. E às vezes não dá para enxugar tudo, né? Então, falo que é um desafio diário. E é um desafio mesmo, né? Você utilizando ferramentas, soluções, etc., você sempre busca tentar uma economia, mas sem perder a qualidade, sem perder aquele padrão de assistência, porque aí você consegue desmembrar em outras áreas do hospital também, né? Em outros investimentos também, né? A gente falou agora também o lado da instituição, né? Do lado do aspecto interno, mas a questão das soluções e da gestão de compras e de estoque também impacta na experiência do paciente, né, Rodrigo? Como é que é a visão de vocês em relação a esse lado do paciente? Desculpa, falhou um pouquinho, Mário. Você pode repetir, por gentileza? Opa, tá me ouvindo bem agora, Rodrigo? Agora sim. Pronto. A gente Perdão. falou dessa questão interna, de como a gestão de compras, uma gestão eficiente, ajuda no aspecto interno, né, da instituição, mas isso também colabora para a experiência do paciente. Como é que na visão de vocês, essa questão da gestão de compras para a experiência de quem é atendido? O paciente aqui, e acredito que em todo hospital também, deve ser o cerne do negócio. É o meio, é para quem a gente trabalha, né?
Então, a ideia de nós, enquanto compras, é fazer que a experiência dele dentro de uma área hospitalar seja a menos traumática possível, né? Os problemas, porque o paciente não vai querer saber se a mercadoria atrasou, se o fornecedor não faturou o pedido, se o comprador esqueceu de comprar. Ele não quer saber, ele já quer saber da solução. Ele quer saber, a gente precisa chegar com a solução. E pensando, e com esse foco no paciente, é que todo o trabalho nosso, conjugado, com toda a equipe, é de fazer com que, qualquer que seja o processo de substituição de alguma marca, de repadronização, né, de alguma marca, isso não impacte no atendimento, isso não afete a qualidade disso, né? E que na verdade, otimize, até levando algumas experiências, algumas questões de medicamento também, alguns históricos, algumas apresentações, até com que o médico substitua, ou no caso, né, estou falando aqui como comprador, né, de algum caso que reduza o tempo dele de internação, de tratamento, isso é muito importante também, porque isso reduz custo e reduz também porque você trabalhar em um hospital é uma coisa, você estar internado e precisar de estar no ambiente hospitalar é uma outra coisa, né? Que ninguém gostaria de estar. Então, o menos tempo, o menor tempo que nós conseguimos estar aqui, e nesse menor tempo, a gente ter um atendimento que impacte ao paciente positivamente, isso é importante. Então, todo o nosso trabalho de compras, enquanto o tempo, toda essa dinâmica do tempo do atendimento, por vezes que saia prescrições de itens que não são padrão e a gente precisa se desdobrar para achar, né, encontrar ou dar a solução, é melhor. Então, todo o nosso trabalho hoje, ele é voltado para que o paciente não saiba do problema, mas tenha a solução. Michael, você tem alguma outra visão sobre essa parte do paciente também? É o que eu falei antes, né? E é o que o Rodrigo acabou de colocar, né? O paciente, ele já vai ali porque ele não está bem, né? Então, assim, é igual quando você vai na farmácia, o pessoal fala assim, tudo bem? Não tá, porque eu estou entrando numa farmácia, né? Exceto se eu estiver comprando ali algum produto de higiene, mas a grande maioria não é, você está com a dor de cabeça, dor de estômago, né? E quando o paciente ele vai para dentro do hospital, porque ele já está no estado, né, que ele não está bem. Então, a jornada, vislumbrar a jornada do paciente, que é lógico, envolve aí outras áreas que não compete à área de compras, mas a área de compras é ter o quê? Ter lá o item disponível, né, para ele poder utilizar. Então, o impacto de compras, tanto em tecnologia, né, quanto um processo estratégico normal, ter o item lá disponível. Então, você chegar para tomar um soro, não tem um soro, né? Se chegar para tomar uma dipirona, não tem dipirona, porque acabou. O comprador, o Rodrigo deixou faltar, olha aí, ó, culpa do Rodrigo. Tem coisas que são Não dá. inadmissíveis que faltam. Então, assim, a gente, quando você lida com um hospital particular, isso quase não acontece, né? Existe ali uma falta, mas quando existe a falta, existem as compras de urgência, né, Rodrigo? Que às vezes acontece por erro de entrada e saída, alguma falha lá do balanceamento de estoque, e aí acaba acontecendo. Mas na área pública a gente vê, infelizmente, né? Quem já precisou usar um hospital público, já viu que você chegou ali, não tem um remédio específico de dor, toma outro, por aí vai. É ruim, porque é uma experiência traumática para o paciente, mas eu vejo que, como o Rodrigo complementou, o menor tempo possível estar dentro do hospital, sendo bem tratado, logicamente, é o foco de todo hospital aí, para ter uma boa experiência e uma jornada do paciente. Perfeito, é o paciente no centro do cuidado, como dizem, né? Isso aí. Esse foco, a gente fala muito da assistência, mas a área de compras também é essencial para poder ter esse cuidado, essa experiência para o paciente. Afinal, faltou o remédio, é um problema muito grande. Isso Antes aí. da gente continuar nas perguntas aqui, só deixar um recadinho para o pessoal que está acompanhando. Eu vi que tiveram duas interações aqui. Eu peço só para que vocês coloquem a pergunta no chat, porque aí no final, depois das perguntas, a gente abre um momento para poder trazer essa interação de vocês. Tá certo? Se possível, coloquem as perguntas no chat, que aí a gente já separa
e no final a gente traz a palavra dos nossos especialistas para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Seguindo aqui, a gente trouxe os desafios, né? Mas a gente, claro, para sanar esses desafios, para superar esses desafios, a gente tem que ter boas práticas dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente de compras. Queria saber de Rodrigo, quais são as boas práticas que você considera que são importantes para uma boa gestão de estoque, né? A gente falou dessa questão do armazenamento de remédios, de ver se falta, se não falta. Queria saber de você qual são as boas práticas que você considera importantes para a gestão de estoque. Olha, boa prática é sempre cuidado com tudo. Cuidado com tudo é como se fosse cuidado com a casa da gente. A casa da gente, a gente tem itens que eu trago sempre esse comparativo, que é o mais claro, o mais próximo possível. Dentro da casa da gente, a gente precisa de ter tudo que a gente precisa. Dentro de um hospital também, a gente vai seguir nessa mesma linha. Então, é boa prática de hoje, dentro de um hospital, trazendo para essa realidade agora, você fazer com que o seu processo, né, o seu fluxo, ele faça em menos tempo, ele seja mais assertivo, ele possa contar com um time que vai fazer rodar todo o processo, tanto na solicitação no tempo certo, na entrega do parceiro no tempo certo, no lançamento da nota da dispensação, né? E hoje a gente consegue muito isso com as ferramentas de informática que a gente tem. Eu sou da época do Cardex ainda, não sei se o pessoal daqui nem vai lembrar o que é isso aí, de controle de estoque, de controle de estoque, e que aquilo precisava ser. Hoje a gente tem esses facilitadores, temos ferramentas que auxiliam para que esse estoque, assim, deixa eu faltar, é o olho da dona de casa mesmo, lá na despensa dela, para ver o que está faltando. Esse olho crítico, olha, ainda tem, mas não tem para a próxima semana. Então, já pensar dessa forma. Então, o que a gente busca hoje com essas práticas que são necessárias, não digo nem boas, mas são necessárias, é esse firmar o olhar mesmo nessa atenção de fazer o processo circular de forma correta. E as ferramentas, elas nos auxiliam muito na agilidade, né? Quando eu comecei na profissão, o nosso processo de compras, eu não sei qual o público que está aqui, não posso falar coisa que nem existe, o pessoal nem é nascido ainda, mas a gente lidava com páginas amarelas, ia procurar material, aquele catálogo enorme, gigantesco de linhas de materiais, isso tomava tempo, fazia-se cotação via fax, que eram, né, passava fax, esperava o fax voltar. Então, assim, as ferramentas otimizaram muito o nosso tempo, tornaram o nosso tempo hoje, né, mais valoroso, para que a gente possa focar o Menos olhar em outras operacional, né? práticas. Porque antes você era muito operacional, se você for parar para Muito, pensar, muito. né? Porque naquela época a gente datilografava as ordens que a gente fazia e a gente enviava por fax ainda. Então é um negócio bem maçante. Pensar nisso hoje em dia é o tipo assim, não vai funcionar, não vai dar certo, né? Hoje gera muito mais tempo para estratégia, né? Você tem um fluxo muito mais rápido e você ganha tempo, o comprador ganha tempo para poder repensar realmente na gestão de estoque, para poder pensar também na gestão de compras, né? Perfeito. Exatamente. Tem uma pergunta que já fizeram aqui, eu acho que é importante não deixar para o final, porque até se refere com o momento agora, né? E aí o Rodrigo já tinha até colocado um pouco sobre isso lá no começo. E aí talvez dar uma complementada, Rodrigo. O Mário Cardoso, acho que é do Hospital Anis Rassi de Goiânia, está perguntando aqui sobre a qualificação de fornecedores, como é que é feito isso? Então, a gente, para o primeiro passo, a gente precisa ver se as documentações estão em dia. É o básico, é Uhum, documento. Documento uhum, todo mundo. Para a pessoa existir, ela tem que ter documentos, documentos sim. básicos que precisa. E a partir daí, fazer uma. E a gente tem melhorado isso. Hoje a gente não faz como a gente gostaria de ter, da parte do diligence também, né? Da parte do compliance, de ir mais a fundo naquele CNPJ, em tudo que compõe aquele fornecedor. Mas hoje a gente vem avaliando, o Michael citou aqui anteriormente, que a gente começa a avaliar esse fornecedor pelas entregas dele.
Qualquer atraso, qualquer intercorrência que tiver, envio de material, envio do pedido parcial sem aviso prévio, a gente tem feito registro de ocorrência. A gente vai pontuando isso lá para que isso gere uma qualificação para ele. Então, se esse fornecedor consegue entregar dentro do prazo, se ele dificilmente me dá problemas, se tudo que eu preciso, olha, eu consigo entregar quando tem algum problema, ele avisa. Então, essa qualificação é feita no dia a dia do contato do comprador com esse parceiro, né? É lógico que tem outros patamares de qualificação que são muito mais robustos, são muito mais detalhados, né? Requerem muito mais tempo, mas a gente faz o do básico com ele, começa com a documentação e vai avaliando com o tempo. Hoje nós bloqueamos fornecedores aqui, a gente vai registrando, né? E a gente bloqueia também a proporção que eles vão causando problemas. Se eu tenho um registro de atraso de entrega em uma vez, se na segunda compra eu tenho segunda, eu tenho a terceira, a gente já faz o bloqueio de imediato para 30 dias e notifica. Olha, o seu problema conosco foi isso. Se em 30 dias, né, você conseguir resolver esse problema, a gente já conseguiu fazer isso. Né? A gente bloqueou, o fornecedor que se interessou entrou em contato e a gente, olha, eu preciso que você trate. Então, é a troca do atendente, a troca da transportadora, não sei. Só a gente precisa ter um problema que precisa realizar. E a gente vai fazendo essa qualificação dele à medida que forem surgindo as compras e as intercorrências. Não sei se eu consegui responder, né, é o Mário, né? Mário, Mário perfeito. questionou, mas acho que está bem próximo também. Ou se quiser completar, Mário, também. Não, perfeito. Alguma Eu acho que a estratégia, né? Você falou lá no começo que você busca parceiros, né? parceiros, Então, o exato. parceiro ele tem que te atender, né? Se ele, e pode, às vezes, ou não, ele tem uma falta, ele não tem a quantidade. Eu acho que a transparência em qualquer relacionamento, né? Quando você tem um parceiro, você tem uma relação, você tem um relacionamento com ele, né? É um Exato. casamento ali que você tem um parceiro. Então, pode ocorrer uma hora ou outra ele não ter um ou outro item ou a quantidade não Eu ideal. posso te Aí botar, mas na hora que você liberou, não tem mais, né? passa a transparência. Falou, o Rodrigo, eu tenho tanto desse item, estou te mandando tanto e outro tanto estou te mandando daqui uma semana. Serve para você? Não serve. Aí, ok. Né? E agora, os que não, os que não têm essa relação, é o que você fez mesmo, né? É o crivo de análise de documento, é a questão de usar a plataforma e fazer o registro de ocorrência, que isso fica auditado, né? Isso é importante. Não fica só simplesmente, eu falei, não, está lá registrado, auditado, com log, com tudo, que é importante, né? Numa auditoria futura, por que o fornecedor X está bloqueado? Porque ele não atende aos critérios Exato. não é para o Rodrigo, é para a Unimed, ele não atende os critérios para a Unimed. E isso tudo é importante, né? Por quê? Porque bloqueio, aí você sabe se realmente ele é um parceiro ou ele é só mais um. Se você for só mais um para ele, simplesmente ele vai largar para lá e não vai querer vender mais. Mas se é um cara que você é importante para ele, ele obviamente vai tentar entender e voltar a vender para você. Né? Então, acho que é bem colocada aí sua resposta aí para o Mário. Acho que Isso conseguimos. eu posso complementar. Beleza, isso eu posso complementar também. Nós, enquanto compradores, a gente sabe que nem todo fornecedor a gente pode bloquear, porque tem alguns materiais que são Sim. bem específicos. Então, é uma relação assim de você saber contornar. O comprador que sabe do que eu estou falando. Tem certos materiais que são muito específicos. São muito específicos. Mas é porque é padronizado, não só por causa disso, porque são específicos mesmo, a gente só encontra com esse fornecedor. Aí a questão do fornecedor, da gente conseguir, ou se a gente conseguir substituir uma marca futuramente, né, com uma repadronização, quando é a questão da padronização, ou quando é bem específico, trazer o fornecedor, falar, olha, então a gente vai ter que conversar. Igual o caso do contraste um tempo atrás, né? Que hospital que não teve a dificuldade de conseguir contraste um tempo atrás. Né? Nós ficamos desesperados nos períodos aí, não ficamos sem, mas o trabalho, olha, não me entendeu, então eu vou correr atrás de outro. Né? A pandemia vem ensinar muito isso para a gente, esse exercício, né? Deu um deverzinho de casa muito grande para os compradores, né? Acomodados, aquele, né? Deu um trabalho. Então, fazer esse contato, fazer com que
jogar essa experiência da qualificação para ele, ó, eu quero que você se avalie agora e agora. O problema agora é nosso, não é só meu, né? Perfeito. Maravilha. Eu queria agradecer ao Mário aí pela pergunta, meu xará. Ótima pergunta aqui já nessa interação. E a gente falou da gestão de estoque, né? Falou da gestão de compras. Tem outro tópico importante que a gente pode trabalhar aqui também, que é o do contexto dos OPMEs, né? Das órteses, próteses e dos materiais especiais. E aí eu queria ver com o Michael, né? A Apoio, inclusive, tem um módulo específico para esse tipo de compra, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho por que essas cotações merecem uma atenção à parte, por que a UPME tem que ser vista com tanto carinho, tanto cuidado. Perfeito. Na Unimed, o Rodrigo já tinha deixado claro para a gente que existe um departamento que cuida do OPME. Né? O OPME é importante porque ele é um valor, são itens também de alto custo, né? Grande maioria é consignado, eles ficam em consignação dentro do hospital, a plataforma, sim, ela tem um módulo específico para poder gerenciar. Gerenciar se for via cotação, se for via consignado, aí tem um consignado fixo e tem um consignado temporário. Né? Às vezes vai ter algum tipo de cirurgia que o fornecedor vai lá e deixa ele consignado. Então, são itens de alto custo. Então, você deixar isso em planilha, em papel, você está colocando isso em risco. Então, a plataforma ela permite fazer a gestão, não só a compra, mas a gestão dos consignados, que é isso da gestão e visibilidade em tempo real que você tem dentro do estoque. Perfeito. Agora eu vou direcionar a pergunta para o Rodrigo. A gente falou do PME, mas a Unimed, mudando um pouquinho de assunto, a Unimed, ela, a Capixaba, é parceira da Apoio, né, cliente da Apoio. Eu queria saber como é que você enxerga a mudança nos processos com a chegada da Apoio, como é que ela auxilia vocês no dia a dia, como é que é essa experiência. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a partir da chegada da Apoio. A gente começou a utilizar plataformas de compras, isso é bem novo, tá? Eu digo de 2000 ai meu Deus, 2010 para cá, 2011, a gente começou com uma outra plataforma, foi uma experiência nossa, até por questões de otimizar o trabalho da gente, né? Não dava mais para continuar com o hospital crescendo, demanda crescendo, a gente continuar com a mesma rotina de compras. Então, a experiência hoje com o portal, nós estamos com o portal há pouco tempo, né? O apoio há pouco tempo, a gente veio migrado de outra plataforma, e assim como a gente disse com as demais, a gente precisa se ajustar mutuamente, né? A gente precisa entender o portal, estou falando enquanto portal, enquanto Unimed, de entender, olha, eu preciso dessa funcionalidade. Portal, olha, eu não tenho exatamente, mas eu tenho essa que vai... E a gente vai conversando para harmonizar essa relação. O portal hoje ele facilita muito a gente na captação de fornecedores. A gente percebe que nas cotações que a gente faz, a gente percebe cotações de fornecedores que a gente não conhecia. A gente até, em alguns momentos, em alguns processos, a gente não consegue comprar desses que pela primeira vez tem a melhor proposta, até porque a gente não conhece e não tem o tempo suficiente naquele processo para fazer a avaliação daquele fornecedor. Mas hoje os nossos processos também eles são bem dinâmicos, as cotações, quem participa, não sei se tem algum parceiro aqui participando também, parceiro né, enquanto fornecedor, que as nossas cotações elas têm um tempo bem dinâmico, né? O nosso estoque é dinâmico, o meu processo de compra precisa ser dinâmico também. Então, as cotações, dificilmente eu fecho a cotação de um dia para o outro. As cotações que eu faço, geralmente publico na parte da manhã, no período da tarde, eu já estou finalizando. E as que eu publico no período da tarde, eu também já estou finalizando. Então, é uma coisa muito rápida, precisa ser muito rápido. E tendo uma plataforma, uma funcionalidade que me permite, olha, tem uma urgência, onde que eu vou achar? Joga no portal que rapidamente, né, a gente capta. A gente não tinha essa praticidade há uns anos atrás, que era muito difícil, era ter que ligar mesmo, sabe? Nas fichinhas que a gente tinha de fornecedores, né? É muito complicado. Então, a plataforma, a nossa experiência enquanto hospital, enquanto comprador, com a plataforma de compras, ela é totalmente favorável e positiva, porque ela vem assim, ela vem trazer para a gente, olha, nós temos um leque muito grande de ofertas,
e a gente não tinha contato disso. Então, as plataformas digitais, elas trazem para a gente isso, de compras, elas trazem justamente isso. Olha quantas pessoas têm um produto que eu preciso, e às vezes até perto da gente, e a gente não conhecia. Então, a minha experiência enquanto comprador com a plataforma, e hoje falando, não só posso falar hoje da apoio, ela é bem positiva. A gente vem com ajustes ainda, a gente teve uma migração do sistema interno também, mas a gente entende que todo o meio do caminho, toda a transição que sai daqui para cá, ela vai ter resistência, vai ter problema. Se não tiver, é porque não evoluiu, está tudo na mesma. Então, a gente entende que essa relação, eu sempre tenho contato bastante com o pessoal do suporte também. Uma coisa muito importante, se me permite fazer essa ressalva, é o nosso acesso ao suporte. Ele é muito importante, ele é muito favorável e muito positivo. Em todas as oportunidades que eu tenho de reforçar isso, eu torno a dizer, porque isso é um ponto muito grande. Enquanto nós tínhamos em outras plataformas suporte, a gente precisava esperar 24 horas para ter retorno não tratativa, hoje, no mesmo momento, quase você consegue resolver. Então, isso para mim é um ponto que pesa na balança. Perfeito. É a parceria, né, o Rodrigo, que a gente falou. É a parceria. E esse é um. Obrigado até por você ter colocado isso. Essa é uma das coisas que a gente preza muito dentro da apoio, né? Porque é o nosso suporte, é o time lá do Alex, que é um time que ele gerencia lá, né? O time também do Eduardo Negrão, que é o nosso diretor de tecnologia também, né? Na questão da integração. Então, a gente, plataforma por plataforma, daqui a pouco se torna commodity, né? O diferencial é o tipo de atendimento que a gente entrega mais. Então, esse é um dos grandes, nosso diferencial é o nosso suporte, como você colocou. Perfeito. Maravilha. Acho que tem outro questionamento do Mário aqui no chat, que ele fala da questão da adesão dos fornecedores de outras famílias diferentes de Mate e Med. Não sei quem se habilita para poder falar sobre isso. Isso, eu posso, Mário. O primeiro foi MatMed, né? Que é parte de laboratório, oncologia também que a gente compra. E hoje a gente conseguiu também trazer para essa plataforma e para cotar e buscar novas alternativas, fornecedores das áreas de higienização, limpeza de descartáveis, materiais de expediente. Então, assim, que eram processos que nós não fazíamos pela plataforma, mas que hoje a gente já conseguiu fazer essa adesão importante, porque era uma linha que ainda a gente tinha muito local, era muito comércio local, né? Então a gente estava muito preocupado de ser assim, a gente tinha a vantagem desse comércio local, obviamente, que era a comodidade, mas a gente precisava de abrir a janela um pouquinho a porta, falar assim, opa, vamos olhar para fora, vamos ver quem tem mais que possa chegar. Então hoje, essa adesão de fornecedores que não são da linha de MatMed, ela está numa crescente com a gente. Todo o processo de reposição dessa linha de estoque, ela já tem uma adesão bastante de fornecedores e a gente já está conseguindo até fazer boas parcerias, até acordos já, né, para a gente melhorar mais ainda. Então, essa adesão eu não sei, o Michael pode dizer também aí, como que é a abrangência das nossas cotações para esses fornecedores que não são da linha de MatMed. Mas para a gente, nesse primeiro momento, a gente começou isso tem quase um ano atrás. É um trabalho que foi assim, de catequese mesmo, sabe? Com esses fornecedores, olha, vamos cotar lá, põe seu preço lá, entendeu? Para a gente poder fazer isso. Agora, se você até puder comentar, se me permite questionar isso, o Michael, essa questão assim, como que é a visualização desses outros fornecedores que não são dessa linha de MatMed também, né? Acho que pode complementar até a resposta para o Mário. Perfeito. A apoio tem muitos hospitais, além de hospitais privados, nós temos alguns são OSS, né, Organização Social de Saúde, alguns filantrópicos, e até por questão de compliance, eles procuram comprar tudo na plataforma. E eu sempre falo, quem compra é quem tem o poder, né? Então, quem tem que, entre aspas, ditar a regra é quem está comprando. Então,
qualquer família de categoria de itens, que é limpeza, papelaria, alimento, né, todas essas que você citou, higiene, informática, serviços, né? A gente tem um grande número de cotação de serviços, a gente tem um modo específico de cotar serviço, onde permite você colocar anexo, etc. Logicamente que não é um volume igual ao MatMed. Hoje, qualquer hospital, o maior volume, 70%, 80% é MatMed. Os outros 30%, 20% ali são itens de outras famílias. Então, igual o Rodrigo falou, é um trabalho de catequese, um trabalho ali de você falar, olha, vamos pegar a higiene, vamos colocar tudo na plataforma, vamos pegar alimento, e aí colocando. Hoje, qualquer fornecedor dessas categorias, ele tem custo zero para entrar e custo zero para participar, tá? Com acesso ali a um usuário. Então, ele pode entrar, ele pode acessar, ele pode participar das cotações e não há custo para ele. Então, para ele, simplesmente ele vai ter um processo também automatizado. E eu penso o seguinte, eu estou vendendo para a Unimed, eu só vendia para a Unimed. A partir do momento que eu entro numa comunidade, eu vou ver a cotação de outros hospitais. Então, eu passo a ver cotação de alimento, de higiene, de outros hospitais. Então, a minha abrangência aumenta, a minha capilaridade aumenta e a minha chance de vender mais, se eu tiver uma visão de crescimento, é maior. Então, é um trabalho do hospital a informar, falar assim, olha, eu já participei de implantação, assim, logicamente, não implantar, né? Mas eu já vi implantações que o hospital falou assim, olha, a partir do dia 1, por exemplo, 1 de dezembro de 2023, todas as cotações vão ser através da Apoio Cotações. Para você participar, tem lá, se cadastra, etc. E manda o comunicado. A partir do dia 1, o cara ligou, falou, você tem que ir lá cadastrar. O cara vai cadastrar, porque ele quer vender para você, né? Então, para ele, não tem custo, ele vai lá e entra. E é um trabalho, né? E nós temos um suporte específico, como você falou, tanto o atendimento que a gente dá para os hospitais, a gente tem um atendimento específico também, fornecedor, instruindo, orientando, e é uma plataforma simples para entrar e responder. Então, a gente trabalha muito na questão da usabilidade, da facilidade para eles responderem. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma função dentro da plataforma que a gente chama de autosave, que a partir do momento que ele responder um preço, Rodrigo, se ele sair da página e voltar, o preço lá está preenchido, porque isso dá celeridade. Pensa o cara está respondendo uma cotação de 100 itens, sem querer alguém foi lá e trancou a tomada do computador dele. Para ele voltar e preencher tudo de novo, ele não vai, ele vai pular para a próxima, por aí vai. Então, a gente procura ter um atendimento específico, com muita competência para os fornecedores também. Maravilha, maravilha. A gente está falando, a gente está chegando na reta final do nosso evento aqui. A gente falou dos desafios, falou dos benefícios, trouxe esse cenário, essa visão também da parte hospitalar, trouxe a visão da plataforma também. A gente também poderia projetar o futuro, né? O que é que vocês acham que pode ser chegar nesse futuro? A gente falou do Cardex, falou das planilhas, de como mudou, de como chegar às plataformas. E para os próximos anos, para 2024, o que é que a gente pode projetar aí, tanto do lado dos compradores quanto do lado dos fornecedores também? Eu até estava comentando, brinquei que para frente eu já estou começando a entrar em processo de descontinuação quase, né? Já estou saindo de fábrica daqui a um tempo. Mas a Quase gente aposentando, percebe. Rodrigo? Falta um pouquinho, mas eu estou perto. Estou mais perto. Então a gente percebe que para o futuro, cara, é tecnologia aliada à estratégia, aliada à humanização do processo, alinhado. É tudo mão dada. Eu faço um desenho da cooperativa, tô aquelas mãos dadas, da questão do comprometimento mesmo enquanto comprador, da mentalidade do paciente estar sempre no foco, sempre no centro, sempre destino. O paciente tem que ser o nosso combustível e o nosso destino, né? A pegada de cada vez mais afunilada as relações. A gente fala muito dessas relações com os nossos parceiros. Aí, há uns anos atrás, falava assim, quanto mais fornecedores tiver, melhor. Hoje, quanto melhores fornecedores tivermos, melhor. Então, é esse olhar voltado no estreitamento das relações comerciais, nos bons acordos, na fluidez do processo. Acho que para frente tem que ser cada vez mais fluido, clareza no processo. Falo enquanto profissional da idoneidade de tudo.
Eu acho que são esses princípios hoje que não podem ser perdidos daqui para frente, mas precisam ser trabalhados. Futuramente, o comprador ele precisa manter essa questão da integridade toda e toda a clareza, toda a fluidez do processo, mas cada vez mais dinâmico, cada vez mais voltado em atender mais rápido. É assim. Tem até aproveitando aí que você falou um pouquinho de acordo, contrato, tem uma pergunta aí da Roberta Silva sobre contrato comercial, se você trabalha, se você já coloca isso na plataforma, etc. Já hoje nós fazemos trabalhos de acordos comerciais, que facilita muito o processo da gente, porque quando as solicitações são integradas para a plataforma, você já tem a facilidade de já disparar o pedido direto. Então, são acordos que a gente previamente negocia, a gente só oficializa lá. Você faz o cadastro dele de todos os itens, com os valores, as condições comerciais para ser cumprida, os prazos de entrega e a vigência. E nós temos um critério também de que enquanto o acordo estiver em vigência, nenhum tipo de alteração a gente faz. Até para preservar mesmo a idoneidade do processo. Porque quando eu faço um acordo e quando você faz uma perspectiva de consumo ao longo desse período, eu preciso, no mínimo, me aproximar aquele montante ali. Então, esses acordos todos a gente faz, que é uma forma de otimizar. A gente já cadastra em processo, já tem muitos itens de oncologia, de laboratório, de materiais, já tem uma gama que na hora do processo da reposição da linha C, que a gente faz mensalmente, né, da classe C ali, isso é uma otimização de tempo, que boa parte já tem acordo, já são disparados os pedidos. Perfeito. O acordo comercial é estratégico, né? Eu falo que, inclusive para itens que têm baixo custo. Então, por exemplo, eu vou ficar cotando papelaria todo mês. Pô, eu posso fazer um acordo comercial com uma papelaria e colocar na plataforma, né? Então, isso é estratégia, né? Igual você falou, isso aí é uma estratégia e aí vai de instituição para instituição. Exato. A Michele, da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, que é aí na sua região também, né? Ela colocou que a dificuldade com fornecedores de obra, né, materiais de obra, eles dão preferência a clientes de balcão. Realmente, né, é um segmento mais complexo, mas ela ainda sofre tentando colocar eles na plataforma. Enfim, ela colocou que o trabalho é contínuo, né, e aí isso faz parte mesmo. Né, e aí é o que a gente falou lá no começo também, né? A gente busca parceiro, né? A gente busca a parceria. Eu falo que dentro da área de compras, né, você tem um desafio que é planejamento, então que é chegar à quantidade certa para você comprar. Que chega, você comprar luva agora, daqui a pouco chega a luva de novo no outro dia, né? Fala, caramba, né? Então teve algum problema ali no planejamento. E aí tem a questão dos acordos, então tem cotação, tem acordo, tem pedido, tem acompanhamento pedido, fazer follow-up, então é um trabalho, né? Qualificar fornecedor, desenvolver fornecedor, né? Então, assim, são muitas, né? São muitas dificuldades, desafios e é diário, né? Não acaba nunca. E a Michelle também, a gente sabe disso aí, a gente conhece, né? A Michelle é uma amiga de longa data, sabe disso. Então, ela sabe realmente que essa que tem algumas linhas, principalmente essa parte de obra, é muito trabalhosa, é muito exaustivo, e a gente é resistente, né? A gente até brincaram um tempo atrás aí, comentaram que eu e a Michelle somos os compradores mais velhos de Cachoeiro, entendeu? Porque a gente já sabe, já tem essa trajetória já, e a gente sabe que aonde que dói, aonde que o calo dói mesmo. Maravilha, gente. Então, a gente está chegando no final do nosso webinar, no final do nosso evento. Queria agradecer a presença aí também, as informações, né, dos depoimentos do Michael e do Rodrigo por aqui. Michael, se quiser dar um último recado aí. Não, eu quero só novamente agradecer em nome do apoio, né, a Unimed Sul Capixaba, ao Rodrigo por ter aceitado o nosso convite. Querendo ou não, agora ele falou, o tempo é curto, né? Daria para a gente ficar aqui uma manhã inteira falando sobre o tema, sobre desafios, sobre o que fazer, uma experiência. Eu sempre gosto de estar com pessoas assim que têm experiência e a gente está aprendendo cada vez mais. Então, são 30 anos de experiência, né? Igual ele falou, ele viveu lá na época das páginas amarelas, eu também vivi. Né?
Só que o meu lado era diferente. Ele buscava fornecedor para comprar, eu buscava empresa para vender, né? Que eu já vendia naquela época. E aí, hoje a tecnologia, eu falo que ela é aliada, né? Ela é aliada à área de suprimentos. Então, hoje apoio, ela tem uma gama completa de soluções. Então, ela tem uma solução específica para planejamento, ela tem uma solução específica para compra e gestão de compra normal e OPME também, né? Tem uma solução de nota fiscal eletrônica também. Então, são várias soluções que visa trazer agilidade para o processo de compras, tirar do operacional e colocar ali para o estratégico, que é realmente auxiliar o comprador a ficar mais estratégico e menos operacional. Então, esse é o desafio, né, que nós temos. Nós temos aí um roadmap de produtos, soluções estratégicas para os próximos anos. Você até questionou aí, né, da Unimed, apoio também tem, né, um planejamento aí estratégico para crescimento, logicamente, que a gente cresceu muito, né, nos últimos 1 ano e meio, a gente já está com quase 800 instituições compradoras, já passamos de 24 mil fornecedores. Então, estamos sempre inovando, buscando trazer soluções que ajudem o processo de compras como um todo. Então, grato aí, Rodrigo, pela sua disponibilidade, viu, meu amigo? Obrigado aí pelo seu tempo. Em nome da Apoio, eu agradeço tanto a você quanto o pessoal aí da Unimed. Estende um abraço aí para todos. Então, Joia, eu agradeço pelo convite também, pela oportunidade da gente poder divulgar, dividir também um pouquinho das experiências da gente, né? Que a gente só troca experiência, né? A gente cresce trocando experiências. Maravilha, Rodrigo. Perfeito. A gente agradece a tua presença aqui. Lembrando os últimos recados aqui para vocês que estão acompanhando. Esse webinar aqui foi gravado, então vai estar à disposição para vocês no e-mail de quem se cadastrou depois, né? A gente vai enviar um e-mail com mais informações. Eu estou colocando aqui no chat também o site da Apoio Cotações, que tem mais informações sobre a plataforma, né? Conteúdos também, cases, né? Experiências. Inclusive, eu acho que a Unimed Sul Capixaba tem um depoimento bem legal com a gente também. Então, a gente tem todas as informações no site da Apoio Cotações, site.apoiocotações.com.br, está no chat, e eu vou colocar o contato do Michael também, para quem quiser tirar mais dúvidas, para quem quiser conhecer mais e falar com o Michael, que ele sabe tudo aí, né, não, Michael? É isso aí, pessoal. Obrigado ao pessoal da Apoio também que estava aí, a Rose, a Aline e o Eduardo. E aí o Eduardo Negrão também, que é o nosso diretor de tecnologia, fez questão de nos honrar aqui, está aqui com a gente, né? Tá. Tá aí meu contato. Uma questão de... Tá, eu não sei quem que é, mas está como LP Castro. Colocou aqui, apenas para finalizar, a Apoio está verificando a questão dos documentos de fornecedores que às vezes se encontram vencidos, mas o portal não identifica que está vencido. Talvez tenha algum equívoco aí. Eu não sei se o nome está só como LP Castro. Quando o fornecedor entra, a primeira tela que ele vê é a documentação dele. Então, se estiver vencida, a primeira coisa que a plataforma sinaliza é que tem um documento vencido, que ele precisa atualizar. Já o bloqueio e a restrição, quem faz é o hospital. Então, igual o Rodrigo colocou ali, ele verifica a documentação, né? Se tem um fornecedor que está com o documento vencido, você vai lá e faz a restrição dele, né? Faz o bloqueio dele. Mas a plataforma, além dela verificar, ela sinaliza e avisa através da primeira tela que ele loga, que não dá tempo aqui, senão eu ia logar para vocês verem. Primeira tela que ele loga, o fornecedor loga, ele abre lá, você tem documento pendente, mostra quais são que ele precisa atualizar, tá? Obrigado. Maravilha, Michael. Obrigado, pessoal, pela interação aqui. A gente está encerrando esse webinar. Quem quiser, reforçando, quem quiser mais informações, tiver mais dúvidas para sanar, pode responder lá o e-mail que você vai receber, ou também ter o contato do Michael e também o nosso site, tá bom? Muito obrigado e bom dia para vocês. Obrigado, pessoal. Ótimo dia para Obrigado, todos. bom dia a todos. Obrigado.